Grandes Doutrinas Bíblicas, capítulo 29, Substituição. Tendo considerado algumas das falsas teorias com respeito à doutrina do que exatamente aconteceu quando o Filho de Deus morreu na cruz, nos deparamos agora com uma exposição positiva do que reivindico ser o ensino bíblico. É certamente o ponto de vista sobre a expiação que foi ensinado por todos os pais protestantes. Foi ensinado por Martinho Lutero e João Calvino, bem como pelos reformadores da Grã-Bretanha. Então, qual é ele? O ensino bíblico enfatiza a supremacia do elemento substitutivo na expiação. Ele assevera que o Senhor Jesus Cristo sofreu vicariamente a penalidade da lei quebrada, como substituto de seu povo. Essa é, em breves pinceladas, uma afirmação do que tem sido conhecido como o conceito reformado da doutrina bíblica da expiação. Ora, vocês notarão de imediato que há diferença entre esta e aquelas falsas teorias que já consideramos. Este conceito tem duas características principais. A primeira é a ênfase sobre o fato de que Jesus Cristo fez algo como nosso substituto, e a segunda é o aspecto penal. Ele declara que a lei pronunciou uma penalidade que ele, como nosso substituto, suportou em nosso lugar. Notem que nenhuma dessas duas características foi realmente mencionada em qualquer das teorias falsas que já mencionamos previamente. A objeção feita a esse conceito tem sido principalmente com respeito ao aspecto penal, mas não me demorarei nesta objeção, porquanto desejo fortemente apresentar-lhes uma afirmação positiva da doutrina. Focalizemos, pois, o ensino bíblico sobre o qual este conceito se acha baseado. Há muitas diferentes maneiras pelas quais alguém pode abordar este tema, mas a maneira mais satisfatória, parece-me, consiste em salientar os aspectos a seguir. Eis o primeiro. O Novo Testamento ensina claramente que a obra do nosso Senhor está em plena harmonia com o ensino do Velho Testamento sobre os sacrifícios. Nosso Senhor fez essa reivindicação, vocês certamente se lembram, e a fez mais de uma vez. Como já vimos, ele era o sacerdote que ofereceu o sacrifício. O ensino do Novo Testamento sobre a obra de Cristo paralela a tudo o que somos informados sobre a obra do sacerdote que fazia as oferendas e os sacrifícios sobre a dispensação do Velho Testamento. Nosso Senhor disse: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Mateus 5,17. Essa foi sua reivindicação específica. E ele se refere a todas as normas levíticas sobre os sacrifícios. Inclui toda a lei em toda a sua plenitude, não apenas o aspecto moral, porém, de maneira muito especial, também o aspecto ritual que diz respeito às oferendas e aos sacrifícios. E não foi só ali que ele fez tal reivindicação, porquanto a repetiu após sua ressurreição. São estas palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Lucas 24:44. Por outro lado, é evidente que, em certo sentido, toda a epístola aos Hebreus foi escrita para estabelecer esse fato. O argumento de Hebreus é que o Velho Testamento não foi outra coisa senão uma espécie de sombra, por toda parte, apontando para a substância. Ele nos revela os tipos apontando para o protótipo. Diz o escritor, com efeito: vocês não precisam voltar à sombra, agora vocês têm a substância. Já que os tipos do Velho Testamento apontavam para ele, temos base para argumentar que eles eram da mesma espécie e da mesma qualidade essencial.
Se vocês lerem particularmente os capítulos 7 e 9 da Epístola aos Hebreus, então descobrirão esse argumento elaborado em consideráveis detalhes. O que, pois, o Velho Testamento ensina com respeito à função dos sacrifícios que eram oferecidos pelo sacerdote? A primeira coisa de que somos informados é que o propósito das ofertas queimadas e das ofertas pelo pecado visava propiciar a Deus. Destinavam-se a fazer Deus olhar com favor e com prazer para o povo que havia pecado contra ele. Já focalizamos esse termo, mas consideremo-lo novamente, como o encontramos na bem conhecida parábola do fariseu e o publicano que foram ao templo orar. Na versão autorizada, somos informados que o publicano nem mesmo queria erguer seus olhos, mas dizia: ó Deus, sê misericordioso para comigo, pecador. Lucas 18:13. O objetivo dos sacrifícios era que Deus olhasse para o povo pecador de uma maneira benigna, de uma maneira que revelasse prontidão em recebê-lo. Dou ênfase a isso para lembrar-lhes que muitas dessas falsas teorias nos fariam crer que o único propósito da morte de Nosso Senhor na cruz consistia em fazer algo em nós. Mas desde o início são erradas. O objetivo das ofertas queimadas e dos sacrifícios, se posso colocá-lo reverentemente, era influenciar Deus, não influenciar o homem. Eles eram destinados a propiciar a Deus. Eis um ponto muitíssimo importante. A segunda coisa que vemos claramente nas Escrituras do Velho Testamento é que essa propiciação foi assegurada pela expiação da culpa. E a definição de expiação, permitam-me lembrar-lhes, é para pagar a culpa dos pecados. Esses sacrifícios eram destinados a propiciar a Deus, e o resultado disso foi que Deus expiava os pecados do povo. E a terceira coisa que os sacrifícios e as ofertas queimadas ensinam é que essa expiação era efetuada pelo castigo vicário de uma vítima. Acaso vocês se lembram do que acontecia? Uma vítima era escolhida, um animal substituía o pecador, e esse animal se transformava então naquele que levava o castigo do pecador. Desse modo, temos base para ensinar que esses sacrifícios do Velho Testamento revelam muito patente e nitidamente que, devido ao animal substituir o ofensor e seu pecado ser tratado através do animal, é que sua culpa era expiada, e Deus era propiciado em relação a ele. Assim, a última coisa que os sacrifícios ensinam é que o efeito de tais ofertas pelo pecado e as ofertas queimadas era o perdão do ofensor e sua restauração à comunhão com Deus. Se estudarmos o livro de Levítico, descobriremos que essa era a grande função e propósito dessas ofertas pelo pecado e dessas ofertas queimadas em particular. O pecado era tratado mediante um substituto, e o resultado disso era que os pecados do povo eram cobertos e o povo era restaurado a uma posição em que podia ser abençoado por Deus. Há uma frase em Hebreus 9:22 que sumaria tudo isso: sem derramamento de sangue não há remissão. Essa é a grande mensagem do Velho Testamento. Essa é a razão por que Deus, através de Moisés, ordenara aos filhos de Israel a tomar todos esses animais, a matá-los e a oferecer o seu sangue. E todo o cerimonial que as pessoas tão a miúde omitem em sua leitura da Bíblia porque dizem, não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver conosco. Deus estava ensinando ao povo que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Os sacrifícios do Velho Testamento estavam apontando para a perfeita oferta pelo pecado que estava por vir. Eram tipos do Senhor Jesus Cristo em sua morte. Esse é o primeiro grande princípio. Agora atentemos para o segundo. O Novo Testamento ensina especificamente que Cristo nos salva por meio de sua morte. Esse é seu ensino essencial. Há muitas escrituras que poderiam ser citadas neste ponto. Permitam-me apenas apresentar-lhes as referências mais importantes. Em João 1:29 lemos: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui João Batista o descreve como o Cordeiro de Deus, reportando-se àqueles cordeiros do Velho Testamento que eram oferecidos. Tomem também as palavras de Paulo dirigidas aos Coríntios: porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. 1 Coríntios 5:7. Ou também Romanos 3:25. Ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Além disso,
Temos Romanos 5, verso 6. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. E a mesma coisa é reiterada no 10º versículo deste 5º capítulo. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Também em Gálatas 1, verso 4, lemos: o qual se deu a si mesmo por nossos pecados para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. E Paulo diz em Efésios 1, verso 7, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça. Efésios 2, verso 13 diz: mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. O sangue de Cristo significa vida sacrificada. E na Epístola aos Hebreus, encontramos isso afirmado em toda parte, especialmente em Hebreus 9, 22. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Ele obteve a eterna redenção para nós por meio do sacrifício de sua vida a nosso favor. O 14º versículo do mesmo capítulo é de igual significância. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. O 10º capítulo da Epístola aos Hebreus tem também uma afirmação muitíssimo importante aqui, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez, verso 10, e mais, mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à destra de Deus, verso 12, ainda, porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados, versículo 14. Notem a repetição das expressões uma vez, uma só, único. Pedro também diz a mesma coisa, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. 1 Pedro 1, 18 e 19. Vejam bem, não podemos entender esses termos se não estivermos familiarizados com o Velho Testamento. Então vejam 1 Pedro 3,18. Também Cristo padeceu, uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. E 2 Pedro 2, verso 1 diz: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que o resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. O apóstolo João escreve: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 João 1, verso 7. E no livro do Apocalipse lemos: aquele que nos ama, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Capítulo 1, verso 5. Ora, eis aí uma pequena seleção das afirmações neotestamentárias. E que seleção! São algumas das passagens pivôs que prontamente lançam diante de nossos olhos a ideia da oferta substitutiva e penal, o levar a culpa, e a culpa sendo punida no substituto. E notem bem a repetição de o sangue. Tenho conhecido pessoas que se denominam cristãs, as quais têm afirmado que lhes desagrada essa ideia acerca do sangue. A parte do sangue, porém, não temos redenção nenhuma, em quem temos a redenção através de seu sangue. É pelo precioso sangue de Cristo, o sacrifício da vida, a vida derramada, que nossa redenção é assegurada. Avancemos, porém, para a terceira proposição. Os termos do Novo Testamento, que são aplicados a ele e a sua obra para nós e em nosso favor, provam a veracidade desta doutrina. Tome primeiramente a palavra resgate. Vocês a encontrarão mencionada em Mateus 20, 28. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar sua vida em resgate de muitos. E em 1 Timóteo 2, versos 5 e 6, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem, o qual se deu a si mesmo em apreço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. E o que é um resgate?
É um preço pago pela libertação ou de uma pessoa ou de uma coisa que fora tomada ou possuída por outro. E o ensino aqui é que Cristo, através de sua morte, afrouxou nossas cadeias e pôs-nos em liberdade, a nós que éramos prisioneiros. E isso ele o fez pagando o preço, e o preço que ele pagou foi seu próprio sangue precioso. Não sois de vós mesmos, diz Paulo, fostes comprados por preço, 1 Coríntios 6, versos 19 e 20. Pedro, novamente, o coloca assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Cristo. 1 Pedro 1, versos 18 e 19. O valor do resgate foi pago e os cativos postos em liberdade. A palavra redenção contém a mesma ideia. Você redime algo pagando certo preço para obtê-lo de volta, e o mesmo lhe é devolvido. A próxima palavra é propiciação. Ela está mencionada em Romanos 3,25, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. E em 1 João 2, verso 2, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Ora, uma propiciação é um apaziguamento, ou os meios de apaziguar. A oferta era tomada por Deus, e ela era o meio para apaziguar a ira de Deus. Alguns afirmam que o significado do termo é derivado do propiciatório, ou a tampa da arca do concerto que ficava no Santo dos Santos do templo. Uma vez ao ano, no dia da expiação, o sumo sacerdote aspergia sangue sacrificial sobre ela para cobrir os pecados do povo. A morte de Nosso Senhor é aquela por meio da qual Deus cobre, deixa passar e perdoar nossos pecados. Aliás, o ensino vai além da dispensação do Novo Testamento. Nossos pecados são apagados, de modo que um pecador penitente e crente é novamente reconciliado com Deus. E esse é o nosso próximo termo, reconciliação. Encontrá-lo-ão em Romanos 5, verso 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E é encontrada diversas vezes em 2 Coríntios 5, 18 e 19. Esses, portanto, são alguns termos que temos de considerar: resgate, redenção, propiciação e reconciliação, e cada vez se referem à sua morte. Mas permitam-me trazer a lume a quarta proposição. Há certos termos cruciais no Novo Testamento que ensinam a substituição e, especificamente, enfatizam o elemento vicário em sua morte. Ele é aquele que age por nós. Antes de tudo, consideremos novamente os tipos do Velho Testamento. Aqueles animais do Velho Testamento oferecidos eram vicários, e a forma de provarmos isso é a seguinte: o sacerdote recebia a ordem de colocar suas mãos sobre a cabeça do animal. Por que era feito assim? Era para transferir a culpa do povo para o animal, e o animal era então morto. Sim, mas antes que ele fosse morto, os pecados do povo tinham sido transferidos para ele. Ele era o substituto. Portanto, nossos pecados foram postos sobre o Senhor Jesus Cristo, e ele os levou. Isaías capítulo 53 é uma passagem crucial aqui. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Verso 6. Este versículo especificamente afirma que nossos pecados foram postos sobre ele. E o mesmo se repete no versículo 12. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercede. Novamente, devo lembrar-lhes de João 1,29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 2 Coríntios 5,21. Aquele que não conheceu o pecado o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Somos informados que fomos libertados da maldição da lei porque Cristo se fez maldito por nós. Vocês também encontrarão em Hebreus 9,28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos,
E 1 Pedro 2,24, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro para, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. O ensino é plenamente claro. A culpa de nosso pecado é agora transferida para ele. Ele se torna o responsável pelo castigo que devíamos receber. Nossos pecados lhe são imputados. Então a próxima evidência em relação à quarta proposição será encontrada em palavras particulares que são traduzidas pela proposição por. Há 3 diferentes palavras no grego que são traduzidas em nossa Bíblia em inglês e em português para por. Uma significa por causa de. Vocês encontram, por exemplo, em Romanos 8, verso 3, por causa do pecado. E em Gálatas 1, verso 4, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados. E outra vez, em 1 Pedro 3,18, onde somos informados, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, sofrendo por nós. Vocês o podem notar em cada instância. Então temos a afirmação em 1 Coríntios 15, verso 3, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. Ele cumpriu os requisitos dos sacrifícios do Velho Testamento, e novamente o descobrimos em 1 João 2, verso 2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Outra palavra que é traduzida pelo termo por significa a favor de, ou em benefício de. Noutras palavras, a ideia de substituição surge aqui de uma forma muito forte. Vemo-la em 2 Coríntios 5,14. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que, se um morreu por todos, logo todos morreram. Os versículos 20 e 21 continuam. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Deus, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isso é constantemente repetido. Por exemplo, vemos-lo novamente em 1 Timóteo 2, versos 5 e 6 e em 1 Pedro 3,18. A mais forte, porém, das palavras traduzida pelo termo por é aquele que se encontra em Mateus 20, 28 e Marcos 10, 45. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Em seu sentido mais pleno, o termo significa como um substituto por muitos. Portanto, aí está a evidência que especificamente ensina sua substituição, e todas essas passagens enfatizam o elemento vicário. A quinta evidência é que há uma série de afirmações que enfatizam nossa união com o Senhor Jesus Cristo. O principal lugar em que as encontramos, evidentemente, é na Epístola aos Romanos, no grande argumento do 5º capítulo, partindo do versículo 11, e especialmente no versículo 12. O argumento é este. Assim como todos nós nos tornamos responsáveis pelo pecado de Adão e morremos à semelhança da transgressão de Adão, também somos salvos por Cristo. Tomem aquela frase, porque, como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Verso 19. O ensino é que toda a raça humana está em Adão. Portanto, quando Adão caiu, todos nós caímos. Então o outro lado é que todos os que estão em Cristo desfrutam do pleno benefício de tudo quanto ele fez. Em outras palavras, quando ele morreu, eles morreram. E esse fato é ainda mais claro em Romanos 6, versos 3 e 8. Ora, não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque, se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Vocês percebem o argumento? Estamos em Cristo,
Somos uma parte dele, somos um com ele, somos identificados com ele. Como fomos em Adão, assim somos em Cristo. Esse também é o grande argumento de 1 Coríntios capítulo 15, a grande passagem sobre a ressurreição. Porque, assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Verso 22. Ele age a nosso favor. Morremos com ele. Ressuscitamos com ele. Estamos nele e lhe pertencemos. Um argumento muitíssimo importante e vital. Mas não podemos demorar aqui porque temos de apressar-nos para a sexta proposição ou argumento. Todas as afirmações que nos dizem que sua morte nos liberta da lei são de importância crucial. Todas as afirmações que mostram que ele nos fez livres da lei ensinam essa mesma substituição e ideia penal da expiação. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Romanos 6,14. Noutras palavras, ele nos libertou da lei. E há outros argumentos que mostram a mesma coisa. Considerem aquele de Romanos capítulo 7, particularmente a primeira parte, em que nossa posição antes de sermos salvos é comparada a uma mulher casada. Ela está comprometida enquanto vive o marido, porém, se ele morrer, ela fica livre. Assim estivemos comprometidos pela lei, mas fomos libertados pela morte de Cristo. Lemos em 2 Coríntios 5,19, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Essa é igualmente uma importante afirmação. Somos informados que nossas transgressões nos foram imputadas, porque elas nos pertenciam. Entretanto, esse não é mais o caso. Por quê? Porque ele se fez pecado por nós. Deus imputou nossos pecados a Cristo. Ele os puniu em Cristo. E agora não nos imputa mais nossos pecados, antes nos imputa a justiça de seu próprio Filho. Além disso, vejam Gálatas 2, 19 e 20. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, diz Paulo, para viver para Deus. Devido ao que Cristo fez, ele morreu com Cristo. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Ele me fez livre da lei. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Gálatas 3, verso 13. O que pode ser mais forte que isso? Ora, todas essas passagens mostram que ele nos libertou da lei, da penalidade de nossa culpa, da maldição. Não há como ser mais específico. Mas ainda quero prosseguir para uma afirmação ou proposição final, a sétima. E de muitas maneiras creio que esta é a mais importante de todas. Há uma série de afirmações que enfatizam o aspecto religioso e a atividade de Deus na morte de nosso Senhor. Acaso vocês percebem a importância disso? Todas aquelas falsas teorias se mantinham focalizadas em nós. E se não mais nos focalizam, então começaram a focalizar o próprio Senhor. Mas lhes apresentarei afirmações que mostram que Deus, o Pai, estava nisso. Antes de tudo, certas passagens nos ensinam que a morte de Cristo estava na mente e no plano de Deus antes da fundação do mundo. Há um aspecto eterno para o que aconteceu na cruz do Calvário. Vejam Atos 2:23. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós, o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Ou 1 Pedro 1, verso 20, que diz, o qual, na verdade, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Foi planejado antes da fundação do mundo. E outra vez lemos no Apocalipse 13, verso 8. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Há aqueles que dizem que deveria ser traduzido, cujos nomes não são escritos desde a fundação do mundo no livro da vida do Cordeiro morto. Seja o que for, o fato é que nomes foram escritos no livro da vida antes da fundação do mundo. E quando ele fez isso, ele o fez porque sabia que tal pessoa estava para ser coberta pela morte do seu unigênito filho.
Permitam-me finalizar, porém, apresentando-lhes esta afirmação específica, a qual literalmente nos informa que foi Deus que estava realizando tudo no Calvário. Isaías 53, verso 6. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Mas será que vocês já compreenderam que João 3,16 afirma isso? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, à morte de cruz. Foi Deus quem nolo deu. Tome novamente Romanos 3,25, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Eis a mesma ideia. Ou Romanos 8,32, aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Ele, Deus, nem a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós. Foi Deus quem o fez. Então nos deparamos com a grande afirmação de 2 Coríntios 5, 18 e 19. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Era Deus quem estava operando, Deus, o eterno Pai. Deus é quem agia assim por meio da cruz, através de Cristo. E então, como a mais importante de todas, temos o último versículo de 2 Coríntios capítulo 5. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Verso 21. Vocês jamais encontrarão nada mais forte que isso, e qualquer ponto de vista que porventura tenham da expiação, tem de atentar para isso. Aliás, sinto que esse único versículo bastaria. Eis aí uma afirmação específica do Pai Eterno. Ele o fez pecado. Ele lhe imputou a culpa de nossos pecados. Ele o pôs sobre o Filho, e então nos afirma que ele os puniu nele. Qualquer ideia ou teoria da expiação tem de sempre dar todo o peso e significância à atividade de Deus, o Pai. Na minha próxima preleção, darei continuidade a uma parte da evidência bíblica que, creio eu, lhe será conclusiva quanto a este debate.